Tantos suspiros gritados, tantos sorrisos calados. Tantos suspiros gritados, tantos sorrisos calados. Neste descanso incerto, um olho fechado, outro aberto. Neste descanso incerto. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nem é veneno, nem é cura, é prisão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Neste descanso incerto, a prisão é céu aberto. Neste descanso incerto. Ora viva, muito boa noite. Muito bem-vindas, bem-vindos a mais um passo, a mais um nível. Este especialmente importante, como todos, mas este é o dia hoje, é o de agora, é o desta noite. E a ser um mergulho, mais um mergulho intenso, mais um mergulho alquímico. E confia-se que sanador para quem o faz, para quem o escuta e para quem o executa. Reparem isto, lembrem-se, é um permanente exercício de atenção diária a cada um das nossas partes. E este exercício de integrar, fazendo o caminho que escolhemos ou que nos escolheu a nós, mas fazendo isso. Imensa gratidão e bem-vindos a mais este espaço que hoje especialmente se faz para ser livre de qualquer tipo de abuso. É isso hoje que vamos trabalhar hoje, vamos estudar, vamos aprofundar e vamos abrir a porta, porque dar algumas pistas do que é isto do abuso. Vamos ver que tem um largo espectro e que está presente em tudo e mais alguma coisa na nossa vida também. E como é que nós continuamos este caminho de autoiluminação, autoeducação, autodesenvolvimento, autoajuda, nesta nutrição diária do espírito, do correto, em nós, nos outros e no mundo.
Convido-vos desde já a fazer a meditação inicial. Vamos sentir. Lembrem-se que tudo isto é sensibilidade. Estou perto das 1500 vezes, 1500 dias e garanto-vos realmente basta sentir e saber. E quando não se sente ou não se sabe, ficar aí até que surja. Saber ficar, saber estar. E é isso que vamos fazer agora. Vamos meditar esta meditação inicial. 57 semanas, 57 vezes. Parar, respirar e observar. Até já. Vamos enraizar, sentir o corpo, sentir a partilha e convocar-nos. Convido-vos a fazer pelo menos mais uma respiração profunda. Começo por agradecer, não é demais, à Vanessa Spencer por mais um original. A música e a voz dela toca-me em particular, ressoa-me, sana-me e inspira-me para continuar este caminho, nesta subtil arte de equilíbrio. E então este tema requer especial atenção. Relembro que isto é o passo 57, é todo um caminho. Se estão a ouvir é porque estão preparados para receber a mensagem, mas não se esqueçam que foi todo um caminho até aqui e é importante rever os passos anteriores e vamos aprofundando e hoje abrimos aqui uma porta especial em relação ao abuso. Relembra-me um dos primeiros diretos que eu fiz o ano passado sobre a gratidão com o Domingas Alvim.
Inspirei-me em alguns das palavras e dos diretos com ela para esta sessão. E, no fundo, isto está muito ligado com a minha visão de criar este céu na Terra, que, nas palavras da parteira do meu filho, há cerca de 2 anos atrás, aquilo ressoou em particular, é criar um espaço, que era é o sonho também dela, na sua escala e na sua forma, um espaço livre de qualquer tipo de abuso. O que é que isto significa? Não é? É tão interessante, porque se vermos bem, se calhar, por certo que o abuso ainda é a regra nos nossos dias. Ainda é o caminho mais percorrido. O espaço livre de abusos é uma exceção. E é isso que é o meu trabalho também, criar este espaço, criar este tempo em que realmente a pessoa se possa sentir livre, acolhida. Porque na verdade, quem é que nunca sentiu abuso? Ou quem é que nunca abusou? Não é? Acho que ninguém. Estamos a caminhar para os 9 bilhões de pessoas. Eu não encontrei ainda ninguém, eu falo por mim. Ainda hoje, sou abusador e sinto o abuso também. E é algo que realmente está tão no âmago do nosso sentimento de liberdade, não é? E indo realmente ao significado da palavra, é preciso uma grande sensibilidade energética, não é? Porque realmente tem um espectro tão grande e em todos os domínios da nossa sociedade. Antes de mais, começando mais uma vez por nós, as vezes que nós diariamente abusamos ainda de nós mesmos, por exemplo, não respeitando as nossas vontades mais conscientes, mais verdadeiras, mais sagradas, e abusamos do nosso tempo, do nosso espaço. Enfim, fica a reflexão para cada um, como é que realmente nós ainda abusamos muito de nós mesmos, porque isso reflete-se fora. Isso tem sido a minha grande aprendizagem ao longo destes anos. Quanto menos nós abusarmos de nós, menos vamos abusar dos outros e do mundo. É assim mesmo, de baixo para cima, de dentro para fora. E se formos realmente ao significado da palavra, exige mesmo uma atenção muito grande nesta subtil arte de equilíbrio e de não abusar. Um exercício de atenção permanente. Atenção, atenção, atenção. Foi a carta que saiu na segunda atitude fundamental, nas primeiras aulas em que falámos das 8 atitudes, relembro. Foi da 6ª à 13ª, hoje é a 57ª. Portanto, tem sido um caminho incrível, uma aventura incrível. Até chegar a este abuso, a este trauma. E se formos ao significado da palavra, para já é algo masculino, o que denota que muitas vezes o abuso parte, e a maior parte das vezes parte do masculino. Não quer dizer que o masculino também não seja abusado, já lá iremos também. Isso é transversal a todos e à sociedade no seu todo. Mas reparem, está descrito como um mau uso, portanto há logo aqui um julgamento. Não é? E que isto depois é muito relativo, de ser para ser, no tempo e no espaço, de cultura para cultura. Enfim, tem muito que se lhe diga, e aqui mais uma vez fica esta abertura a este conceito amplo. Depois, conhecendo o caso a caso, e nós lidamos com o caso a caso e com o dia a dia, não é? Mais uma vez, relembro todo este treino, esta prática é para melhorar o nosso dia a dia. Como é que nós criamos as nossas 24 horas livres deste tipo de abuso? Porque isso dá-nos felicidade, dá-nos um sentimento de amor próprio, não é? Por nós e pelos outros e pelo mundo, não é? De felicidade, no fundo. Portanto, este é um tema fundamental e fulcral, e por isso chegámos aqui hoje. Reparem, e o foco aqui, o abuso é um abuso excessivo. Abusei, portanto, usei excessivamente, seja do que for, das minhas palavras, das minhas ações, do meu poder, enfim, em diversas formas. E então reparem, mais uma vez chama a atenção para um desequilíbrio, um desregramento, portanto, algo que foi para além das regras. E agora o que são as regras e como é que as estabelecemos? Enfim, reparem, abre aqui um campo muito grande. Mas basicamente eu realçava isto do desequilíbrio.
A aula número 24, o equilíbrio, é sempre esta harmonia integral que nós promovemos, procuramos nutrir, com um grande espírito do correto e da verdade. E, enfim, é mesmo uma arte de sentir isto, mas é profundamente, mais uma vez, tem tantas dimensões ao longo de todas as áreas da sociedade, ao longo dos nossos 24 horas, das nossas relações connosco mesmos, com os outros, do nosso trabalho, das nossas relações familiares, profissionais, seja o que for. Somos seres integrais e isto está presente de forma transversal. Portanto, é curando isto, sanando isto, falando sobre isto. Isto é uma das questões fundamentais. Falar, expressar e comunicar. Podemos chegar a tomadas de consciência importantes para realmente melhorar a qualidade do nosso dia a dia, numa máxima exigência, porque reparem, estamos aqui numa evolução de paradigma e reparem o legado que nós temos de abuso e de violência, ainda hoje, nos nossos dias, em todo o mundo, é incrível. Portanto, há aqui uma alquimia, uma transformação a fazer incrível para realmente transformar o céu na terra, realmente transformar os nossos espaços em espaços livres de abuso. E, enfim, reparem, aqui a minha exigência é bastante grande, cada vez mais, em mim, nos outros e no mundo. Trago isso, se calhar, do meu pai. O meu tio também dizia que, algumas vezes diz, que, enfim, deves ser um grande atrasado mental, então estás muito à frente do teu tempo. E realmente reparem, Jesus, Buda, diz que são figuras do passado, mas fundamentalmente são figuras do futuro. Reparem, isto são visões do futuro. Como é que nós realmente queremos viver e aonde? Em que realmente este sonho de não haver qualquer tipo de abuso é poderoso, inspirador e dá uma orientação, uma direção, sem dúvida. Portanto, e é hoje vamos por aí, vamos mergulhar nisto e vamos perceber então o que é melhor, com a ajuda, mais uma vez, da Escola de Aumento Transpessoal. E reparem, quando se fala aqui de abuso, muito rapidamente, falo por mim também, e enfim, é fácil nós pensarmos, por exemplo, na questão do abuso sexual, e aí relembrar a aula número 47, a sexualidade sagrada, e onde a única proibição, que lembro-me na altura, a única proibição era precisamente não haver qualquer tipo de abuso. E eu aqui vou abrir aqui um bocadinho a porta em relação à questão sexual, mas reparo, a aula é sobre o abuso e todo o espectro de abuso, que pode ser verbal, pode ser moral, pode ser psicológico, pode ser tecnológico, pode ser temporal, pode ser, enfim, há imensas questões, até a nível do emprego, na nossa saúde, na nossa educação. Reparem, basicamente depende do sentir. E isto é uma verdade muito pessoal. A pessoa sentiu-se abusada. Se calhar outra pessoa viu aquilo de fora, seja o que for que aconteceu, e não sente isso. Portanto, há aqui um máximo respeito e reverência por quem realmente sente isto. E isto é um trabalho de verdade, de profundo. Não é superficial. Relembro, toda esta escola vai nesse sentido de trabalhar a profundidade, trabalhar o sagrado, trabalhar a verdade mais profunda, mais sagrada, o santo grau, digamos assim, em cada um de nós. Portanto, reparem, é preciso realmente haver esse acolhimento, esse respeito por quem diz, ok, eu senti abuso. Muito bem, então vamos comunicar, vamos falar sobre isso. E a importância de realmente criar este espaço seguro, de confiança, porque muitas vezes o abuso é uma quebra de confiança e pode ser muito facilmente destruída a confiança. Agora a criação exige uma consistência grande. Não é? E reparem, muitas pessoas que foram abusadas, muitas pessoas, dependendo, abrindo aqui a porta, podendo falar um pouco do abuso sexual, por exemplo, às vezes não relacionam a pouca qualidade de vida que têm, ou os sintomas que têm, com aquilo que lhes aconteceu. Ou não recordam, ou esquecem-se, também é uma defesa. Relembro aqui a aula sobre a criança ferida, aula 52, e a questão da sombra, aula 55, porque muitas vezes fica no inconsciente. Então, se falamos de abuso de crianças, fica ali, muitas vezes, para sobreviver, fica escondido. E isto é uma questão fundamental no abuso, a questão do tabu e do silêncio pode ser bastante marcante, Mas enfim, não hesitem em participar. Eu vou lançando aqui as questões e o raciocínio. O que é o abuso para ti?
como é que se lida com isto, e vamos falar um bocadinho como é que se lida com a vítima e com o abusador, porque são dois lados que é preciso regenerar, que é preciso integrar mais uma vez. E então, reparem, isto muitas vezes são anos e anos de terapia, anos e anos de acompanhamento. Às vezes são longas travessias no deserto para se curar certos tipos de abusos. E depois a gravidade do mesmo, mais uma vez, depende da pessoa em causa e do sentir. E são das coisas mais difíceis de tratar. Por isso é que a aula de hoje é aqui andar na corda bamba, digamos assim, ali no fio da lâmina, porque é preciso muita atenção. E daí, por isso é que exige este treino e esta presença e maturidade também, muita maturidade. Então o que é? O que é? Voltamos ao que é, falámos um pouco no significado, este uso abusivo, não é? No geral, mas reparem, a palavra violação aparece aqui, não necessariamente apenas com conotação sexual, mas qualquer tipo de violação, mais uma vez é a pessoa que sente isso. No fundo, há aqui uma transgressão dos limites pessoais. Isto é interessante, porque há uma transgressão das fronteiras. Lembro-me também o projeto que tenho no Morgado, porque está entre a mina e agora um olival intensivo. E reparem, o abuso é incrível, e por isso é que aquele espaço também é um espelho do nosso paradigma e da evolução de paradigma que estamos, do medo, da exploração, ao amor, à valorização, às externalidades positivas para todos. E reparem, muitas das externalidades negativas são abusos que sinto ali naquele espaço, e cada vez mais há que parar e meter ali o limite e estabelecer a fronteira. Porque, eu gosto muito desta frase, é nos limites e nas fronteiras que as pessoas se conectam. E às vezes, até em termos ambientais, são das zonas mais biodiversas e mais selvagens, digamos assim. É ali na fronteira onde pouca gente mexe, mas estabelece ali o limite. E a importância, reparem até neste projeto do Jardineiro de Sonhos de criação de habitats humanos, também a esse nível, não só da materialização dos nossos sonhos mais profundos, que é este que faz esta escola, um de 6 níveis, este caminho, este processo de acompanhamento, mas também no caso concreto dos terrenos. A primeira coisa que eu fiz lá e a primeira coisa que se recomenda é que haja uma vedação a estabelecer o limite do terreno, do espaço. E isso é muito importante. Isso é muito importante e hoje em dia, cada vez mais, eu entro no espaço e há uma energia diferente, fora e dentro. Portanto, há este limite. Portanto, reparem, o abuso, no fundo, é uma transgressão, uma violação dos limites pessoais, das fronteiras. E no fundo, ainda mais, é uma violação do estado de confiança. E reparem, é também um paradigma interessante. Hoje em dia, cada vez mais, se aceitamos e temos a convicção ou a crença que a vida é segura e que realmente confiamos na vida. É uma atitude fundamental. A sétima, foi a aula 12ª, se não me engano. Ou não. E quando nós somos abusados, ou quando abusamos, há aqui uma quebra de confiança, que muitas vezes é difícil de recuperar. Porque é muito fácil quebrá-la e às vezes é difícil. É um processo de consistência para demonstrar, para recuperar essa confiança. E se diz que nunca se dá tanto quando se dá segurança e confiança. Portanto, reparem, há aqui o abuso é uma violação do ser, uma transgressão do ser, uma destruição até deste estado de confiança, de segurança na vida, em nós. E pode ser física, pode ser psicológica, pode ser emocional, enfim, o largo espectro aqui do ser. Pode ser uma violação de alma, enfim, já estou aqui ao dedo daquilo que para nós é mais sagrado, se bem que, enfim, há algo em nós que não pode ser tocado, há algo em nós que realmente permanece sempre puro, porque somos muito mais que este corpo, que esta mente, que estas emoções. Mas estamos aqui na matéria, então aqui o abuso é mais a regra que a exceção ainda hoje, então por isso este trabalho é tão importante de criar esta rede de apoio também e de consciência, de presença, Porque o abuso cria feridas, muitas vezes profundas, cicatrizes, até psicológicas, espirituais, enfim, integrais no corpo.
e que depois criam sintomas. A questão fundamental está aqui, porque isto cria dor, cria desequilíbrios, cria doenças, cria dependências que se manifestam no nosso dia a dia e que de alguma forma detonam o processo de recuperação também. São sintomas, são sinais. Espera aí, aquela pessoa não está bem, o que é que aconteceu? Vamos analisar, vamos acolher, vamos ouvir, vamos escutar. Reparem, todo este trabalho é para melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade, portanto. E as atitudes e comportamentos de quem abusa e de quem é abusado denotam muito. Lá está, não, vamos também nesse caminho, não há abusadores felizes, verdadeiramente, profundamente, eu não acredito nisso, portanto. E tanto a vítima como o abusador precisam de acompanhamento, como todos nós, e continuam neste processo de aprendizagem. E reparem, averiguar a responsabilidade, que neste caso há que realçar que é sempre do agressor. Isso é um dos aspectos importantes quando analisarmos agora como se lida com a vítima e como se lida com o abusador. Há aqui muitos jogos de egos, muitas manipulações, porque há muito medo envolvido, muita vergonha, tanto de uma parte como de outra. Então, para manter o segredo, muitas vezes entra-se aqui num ciclo vicioso. Por isso é que é tão importante furar, e esta aula vai nesse sentido, de abrir o diálogo, de abrir a porta, que parece que é fácil, mas a maior parte das vezes não é nada fácil, assumir e falar, e já iremos ver isso melhor. Porque reparem, quem abusa tem esta necessidade de controlar, lá está, não se sente seguro, ou de poder, ou de expressar o poder. Isto é tudo um jogo do ego, por isso é que é tão importante pôr o ego no seu sítio, e ir para além dele, dar-lhe a importância que tem, mas perceber que somos bem mais do que isso. E envolve aqui um domínio, uma humilhação que não é bom para ninguém, a começar pela própria pessoa que abusa. Enfim, volto a dizer, eu não acredito que não haja uma pessoa no mundo que já foi vítima, já foi agressor, portanto há aqui esta dualidade está presente em todas as pessoas. Não acredito, não conheci ainda ninguém que não tenha sofrido abuso ou que não tenha abusado de alguma forma ao longo da vida. Enfim, falamos de bebés e crianças é diferente, não é? Mas porque há esse estado de inocência, há esse estado de pureza, e que estão especialmente conectadas com a energia da vida, ainda não estão tão, entre aspas, poluídas por todo este processo que também faz parte da aprendizagem de viver aqui e agora. Mas reparem, falando então, por exemplo, só para ter uma noção, mesmo na questão do abuso sexual, algumas estatísticas indicam que pelo menos um quinto da população mundial, uma em cada 5 pessoas, isto só o que é conhecido, né? Porque a maior parte, se calhar, não sei, muitas deles estão silenciados, estão fechados, não é? Fechados no silêncio. E isso perpetua, como vamos ver, perpetua. Portanto, há aqui um tabu que é preciso perceber, preciso abrir, seja que tipo de abuso for, que tipo de violência que seja, e trazer à luz, trazer à compreensão. Isto exige uma mudança cultural, familiar, no próprio sistema educacional, de saúde, que está aí a evoluir, enfim. A minha exigência é tal que esta semana, então, reparem, isto nada é por acaso, o meu filho levou a primeira vacina aos 17 meses, e eu acreditava que não era preciso fazer isso. A mãe tinha uma opinião diferente, uma convicção diferente, e eu acabei por ceder. Mas foi um processo doloroso e difícil, até mais para mim do que para ele, acho eu. Mas reparem, só para denotar que eu acredito fielmente que realmente este tipo de qualquer tipo de sofrimento, reparem, exige ali enfim, é um princípio de proteção, mas eu acredito que já não é preciso, mas se calhar ainda é, e a abrir essa dúvida. E enfim, mas só para ter a noção da exigência que eu tenho, ainda foi engraçado que ele foi vacinado em Castro Marinho, ali no Algarve, e ainda por cima, logo a seguir, visitámos uma exposição sobre os instrumentos de tortura. Eu aproveitei essa foto para falar do abuso hoje. Reparem, nada é por acaso, a gente vai vivendo e a nossa vida é a nossa profissão, no fundo, cada vez mais para mim é isso, né? Trabalhar é viver para mim, e então foi muito curioso. Eu até cheguei a dizer que mais cedo ou mais tarde também as vacinas iriam estar obsoletas e já não era preciso haver aquele sofrimento.
aquele furar, aquela invasão, aquele abuso para mim ainda é. Mas só para só para realçar que é neste ponto de exigência que eu estou em relação ao abuso. Reparem, qualquer questão de sofrimento, ou mesmo de dor, enfim, dor, basta estar vivos nós sentimos dor, assim como o prazer, mas é neste nível de exigência que eu estou e que realmente este caminho nos leva, e isto exige muita sensibilidade para não haver qualquer tipo de abuso. Este é o ideal, não é? A perfeição. E a perfeição é a morte, não é? Portanto, nós estamos a caminhar nesse sentido. E há muitos tipos de abusos muito maiores do que daqueles que eu falei agora, que é preciso lidar primeiro, como é óbvio, não é? Portanto, isto depende do grau de gravidade e de escala. E reparem só, mais uma vez, só a pessoa é que pode sentir em cada tempo e espaço. E que para uma pessoa pode ser um abuso imenso, para outra nem por isso. Portanto, caso a caso e acolher quem tem que ser acolhido, porque reparem, falando de holocaustos e guerras e tanta coisa que acontece neste mundo ainda, em termos de abuso, há tanta gente com histórias para contar e de sobreviventes secretos, digamos assim, e que há muito medo, muita culpa envolvida, muita vergonha. E como é que nós expressamos isto? Não é? Como é que nós expressamos, sabendo que a vida não esquece, sabendo que a vida não esquece e que há três coisas que estão sempre a crescer: a verdade, a vida e a luz. E é isto que esta escola nutre. Okay? Portanto, muitas vezes o abuso fica na sombra, realçar o número 55, a importância de ser expressada, de ser acolhida. É nesse sentido que vamos. Porque reparem, mais uma vez, isto interessa porquê? Interessa se realmente a pessoa, seja vítima ou agressor, neste caso, claro que a vítima é que tem que ser atendida, não é? Para parar realmente esse abuso, não é? Mas a questão é que há mudanças de comportamento, há dores, há sofrimentos, há sintomas que indicam que a pessoa não está bem. E é preciso essa atenção. E é preciso perceber então se realmente há trabalho a fazer de cura e se a pessoa realmente quer, porque também parte sempre da pessoa, não é? E permitir proteger as vítimas e curar os abusadores, neste caso. E curar a vítima também, não é óbvio. Reparem, e aqui realço que muitas vezes o maior abuso é o silêncio, é a ocultação, é a negação. E aquilo vai estando lá, vai moendo até que às tantas sai e a pessoa entra em depressão profunda, ou suicídio, ou assassínio. Enfim, relembrar a aula da sombra mais uma vez, porque vamos andando, vamos deixando de encobrir e depois vai crescendo de tal forma, porque a sombra quer ser vista. E se nós não lhe damos atenção, cresce até ser vista. Porque a vida jamais esquece e a vida jamais desiste de trazer a verdade à luz. Então reparem, depois neste silêncio pode-se criar aqui um ciclo vicioso de mútua dependência entre a vítima e o abusador. Portanto, como é que nós transformamos este ciclo vicioso num ciclo virtuoso, alquímico, de transformação positiva para todos, num equilíbrio, numa ecologia integral que se pretende? É esse o trabalho, sabendo que isto é uma constante aprendizagem e uma constante capacidade de saber perdoar, de saber lamentar. A aula número 37 do perdão também é muito, muito importante hoje aqui. Sabendo que partimos com o amor que temos, a aula número 1, e chegamos ao amor que somos, a aula número 43, e continuamos em devoção a caminho até agora. E atenção, muita atenção às nossas crenças, aos nossos preconceitos neste tema, aos nossos julgamentos, porque reparem, o abuso pode acontecer em qualquer estrado social, em qualquer ambiente. Realço. Seja que tipo for de abuso que nós sentimos, ok, isto é abuso. E é um sentimento, é um sentimento. Pessoal, muitas vezes muito pessoal. E realmente é ainda a regra, a exceção, aliás, a exceção. O nosso trabalho aqui é tornarmos obsoletos para que esta escola, neste caso, eu próprio, me torne obsoleto. Enfim, quando assim for, a missão está cumprida e lá morrerei, lá seguirei caminho, com certeza. Mas há muito trabalho a fazer e cá continuaremos. E reparem, muitas vezes até o abusador, alguns aspectos, outro aspecto importante, pode ser uma pessoa perfeitamente normal. Lembro-me sempre aquela história do vizinho que assassinou a família, ou assassinou alguém, ou fez algo realmente abusador e violento, e depois aparece sempre o outro vizinho a dizer: não, mas era uma pessoa tão calma, tão tranquila. Reparem, está na sombra,
está na sombra. Por isso é que este trabalho é de o buscador de sombra, o peregrino da sombra, o caçador dessa sombra também, em certos aspectos, porque a sombra é parte de nós e aquilo que está escondido, está no profundo, se não for integrado, mais cedo ou mais tarde aparece de forma mais violenta, muitas vezes. E repara, normalmente a pessoa que abusa também foi abusada, isto é quase inevitável, porque, como eu disse, o abuso é transversal à vida, no fundo, à vida. E reparem, se isto não é falado, se isto não é partilhado, digamos assim, o risco é que isto seja perpetuado. Por isso esta aula hoje também. Reparem, porque pode ser até geracional. Nós já trazemos isto de forma ancestral. Há quantos anos, desde que há homens e mulheres, desde que há seres humanos, que há abuso. E reparem, e ter a consciência disso. Não estamos a falar dos animais que têm uma forma diferente de estar e muitas vezes nem sequer têm, simplesmente são. E são muito mais verdadeiros aí. O homem e o ser humano têm essa consciência. Tem essa consciência. Tem esse potencial de evolução também. Então reparem, é muito importante falar sobre isto para poder realmente não perpetuar os sintomas da vítima e parar realmente o abuso, porque senão tem tendência muito a repetir-se. E depois entramos num ciclo vicioso que pode criar ainda mais risco de o abuso se agravar noutras formas. E então é todo um trabalho de recuperação da inocência, da pureza, mas a partir de um ponto de maturidade e de consciência. Aula número 18 até 22. Presença e consciência. Parar, respirar, observar. E perceber que realmente, por mais respeitável que a pessoa seja, pode ser um abusador escondido. E é preciso atenção. É preciso atenção. Muitas vezes aqueles que mais escondem são aqueles que mais abusam. Portanto, mais uma vez, é um treino, prática de habilidade amorosa, zangar-te com amor, procurando a verdade e num caminho de maturidade, porque é preciso muita coragem para ser genuíno e para se admitir que se abusou. Para se admitir que é um abusador, é preciso muita coragem e vulnerabilidade. E muitas vezes a pessoa não está preparada para isso. Portanto, atenção, atenção, mas proteger essencialmente a vítima. Se nós sabemos disso, cada vez mais não podemos aceitar. Não podemos aceitar de alguma forma e é preciso aqui também não entrar naquele espectro do Salvador, não é? Porque é preciso muita atenção, porque há aqui um triângulo muito, muito interessante que se fala muito na escola transpessoal, que é a vítima, o agressor e o Salvador. E nós vamos, eu próprio, e nós vamos todos, muitas vezes, nesses triângulos, e é preciso ver para além. Reparem, muita maturidade pessoal e transpessoal, não é? E muita atenção para realmente curar isto, para que não se volte a repetir. Muitas vezes a pessoa até pode assumir o erro e dizer que, quando às vezes é inevitável, em termos de provas, por exemplo, e dizer não, eu não voltarei a fazer. Mas será que o arrependimento vai fundo? Relembrá-lo do perdão? O lamento vai fundo? A percepção, a consciência, o trabalho? Ou fica só na superficialidade? Isso é preciso muita atenção, porque senão a tendência a repetir é grande. Porque a vida temos que dar. Ainda agora vejo pelo meu filho está a andar, mas quantas cabeçadas dá ele por dia a aprender a movimentar-se, a aprender a. E então este treino de não abusar de nós mesmos, dos outros e do mundo, muita atenção, muita atenção. Porque reparem, há consequências graves, não é? Consequências muito graves de abuso, de diversos tipos de abuso. Principalmente essa quebra de confiança é fulcral, porque é uma atitude fundamental, relembro. Como é que nós vamos fazer, que temos que fazer na vida se quebramos esta atitude fundamental da confiança? E então pode realmente dar desequilíbrios físicos. Enfim, depende do nível de violência e de abuso, tem consequências físicas, não é? Consequências emocionais, portanto, sociais, porque reparem, tem muito a ver aqui com a recuperação do amor próprio também, depois de sermos abusados até de cometermos o abuso, porque o abusador também é alguém que não está bem com ele próprio. Então é todo um trabalho aqui de autoestima, de amor próprio, de nos pormos em primeiro lugar. Reparem, a pessoa que abusa, e é preciso ter a noção disto, está em dor. Está em dor. Não há abusadores felizes, eu não acredito nisso.
Mais uma vez, ainda aqui diversas escalas, pode ser abusos pequenos, grandes, isto é tudo um julgamento, é um grande, um largo espectro. Um largo espectro. Mas a verdade é que, isto por isso é que é tão importante este tema nesta aula, porque afeta a nossa capacidade de ser integral. Este processo de desenvolvimento integral que se treina nesta escola, quando nós somos abusados ou abusamos, algo não fica em harmonia em nós, algo não fica bem. E então é preciso perceber isso, compreender isso, trabalhar isso, sanar isso, para que possamos conseguir prosseguir o caminho. Então reparem, como é que então se lida com a vítima. Vamos começar por aí agora, depois de analisar assim de forma geral, a vítima e depois o abusador. A capacidade depois de lidar com a sociedade, de estabelecer limites, não ir para extremos, não ser demasiado permissivo ou não ser demasiado rígido. Eu lembro-me, a minha história pessoal, eu sofri bullying na escola, normalmente, especialmente durante um ano, ali o 8º ano, e até que eu realmente consegui estabelecer o limite, mas depois passei uns anos aí para o outro lado, era demasiado rígido e qualquer coisa que diziam eu atacava logo. Portanto, reparem, é uma busca permanente do equilíbrio, da equanimidade aqui, mais uma vez. Portanto, e como é que se lida então com com a vítima neste caso? Como é que se renasce, se cura? Lembro-me da aula número 33 da cura, embora não seja propriamente relacionada com este tipo de abuso, mas também tem relação. Mas, resumindo, como é que se lida como é que se renasce, como é que se faz este processo de renascimento quando sentimos ou acompanhamos uma vítima ou nós próprios sentimos abusados? Primeiro, e parece que é fácil, é assumir que fomos abusados, assumir que fomos violentados, assumir que fomos agredidos de alguma forma. Falar, lá está, porque a grande questão é que há aqui uma tortura do silêncio, neste caso. Neste caso o silêncio não é bom, porque é preciso expressar isto. Então, em casos de abusos sexuais ou abusos mais graves, é mesmo importante até verbalizar a raiva e a ira e aquela questão de perdoarmos por não conseguirmos perdoar ou estar grato por não sentir gratidão. E esta necessidade de expressar a raiva, verbalizar de alguma forma, criar um espaço em que isso seja acolhido, é muito importante. Pode ser muito importante. Isto tem a ver com a vivência enraizada e sustentada deste abuso e este soltar, libertar a raiva, libertar a emoção. Reparem, mais uma vez, isto não é por acaso, o anterior foi sobre a presença de emoção, e reparem, muitas vezes este trabalho de parar, respirar e observar, todas as técnicas que falámos aqui, os 3 pilares da presença, a presença na emoção da aula passada, no fundo é muito interessante aqui, a escola transpessoal fala no dessensibilizar o trauma. Dessensibilizar o trauma. Interpreta aqui isto como criar a distância justa, porque às vezes estamos tão imersos, e reparem, mais uma vez, isto é um paradoxo, é preciso viver a dor, verbalizar, expressar, soltar, mas ao mesmo tempo perceber, ir desensibilizando, respirando, percebendo que somos muito mais do que isso, muito mais do que o corpo abusado, muito mais do que as emoções sentidas, muito mais do que a mente agredida também, enfim, qualquer parte do nosso ser que foi agredido, nós somos muito mais do que isso, mas também é preciso sentir e dar espaço a que isso seja liberto. E então é todo um trabalho de educação, iluminação, consciencialização, autodesenvolvimento, autoajuda, e este é o primeiro passo, conseguir assumir. Então, quando se fala então de crenças, é muito complicado, e pode ser realmente bastante difícil. Portanto, muita atenção a quem depois tem a maturidade, quem é o adulto lá. Quando nós somos adultos, enfim, treinar este pai e mãe, esta capacidade que nós já temos, não é? Agora, com as crianças é todo outro. Ao mesmo tempo, eles são muito mais inocentes e verdadeiros, e então vivem, vejo pelo meu bebê, vive a dor toda, depois passa e segue em frente e está tratado, digamos assim. Portanto, a importância disto de ser vivido, não ser encoberto, não ser desvalorizado. Senti isto, então isto tem que ser expressado, porque senão não dá para harmonizar. Se negamos, dizemos, deixa lá, não teve importância. Não, teve. Se teve,
Isto aqui é ir à verdade. Não é? Portanto, realçava esta questão de temos que expressar. Temos que expressar seja o que for. E isso é uma expressão de profundo amor connosco mesmos. E de profunda verdade. Se é isto que eu estou a sentir, é isto que eu estou a sentir. E é isto que vai ser expressado. Claro, depois há várias formas de expressar para não aumentar o nível de abuso e não aumentar o nível de desarmonia, digamos assim. Mas este é um ponto importante, a comunicação e o assumir do que aconteceu na realidade, na verdade. E lidar com isso, estar lá, identificar, aceitar, porque este processo de aceitação, a atitude fundamental, aula número 8, penso eu, é assim, aceitarmos a autoaceitação. E a autoaceitação é aceitar a nossa história, a nossa história de abuso também. Depois saber pedir ajuda. Falar, primeiro conseguir comunicar, expressar, saber pedir ajuda é muito importante, porque muitas vezes não conseguimos fazer isto sozinhos. Vamos assumir isso. Então, pedir ajuda. Ser acompanhado. Também para isso existe esta escola. Ajuda médica se for preciso, ajuda legal se for preciso. Presença. Aula número 56. Alguém que esteja presente para nós quando nós não conseguimos estar sós. Quando nós não conseguimos integrar e compreender toda a experiência. Alguém que veja de fora, alguém que nos acompanhe, pode ser decisivo. Falar, assumir, pedir ajuda. Perceber que a vítima é vítima e foi vítima. Mas não quer dizer que seja vítima ainda. Esse é outro ponto importante. Mas assumir que fomos vítimas em determinada altura, em determinada situação, e assumir que a culpa, a responsabilidade é do agressor, não é da vítima. Isso é preciso fazer uma clara distinção, porque às vezes há muita confusão. Será que eu potenciei o abuso? Será que... se calhar não sei. Não. Saber distinguir muito bem, muito claramente quem é a vítima, quem é o agressor, e perceber que a responsabilidade está do agressor. É do agressor. Ok? E é preciso saber clarificar isto e saber que a vítima é inocente. Isto é muito importante. Portanto, falar, assumir, pedir ajuda, assumir a responsabilidade a quem a tem, efetivamente, e viver. Às vezes realço isto, viver a dor, viver este luto para poder... Então é preciso lá, reparem, esta escavação, depois este sustento, para poder depois então emergir neste processo de renascimento. E isso muitas vezes só é possível com um grupo de ajuda, não só com um terapeuta, mas com um grupo de ajuda. E pessoas que passaram por situações similares, seja que tipo de abuso estamos a falar. Isso também é muito importante. E que permite este acolhimento incondicional. Começando em nós, saber nos auto-perdoarmos, porque realmente a vítima não teve culpa, não tem culpa, esse é um ponto importante. Saber nos auto-perdoar. Isto vai tudo uma questão de autoajuda e de autoestima também. Bem no lado do abusador, já iremos lá. Mas reparem, este processo de aceitação do que aconteceu, que muitas vezes é muito doloroso, muito difícil, porque esta questão de absolutamente tudo reflete um plano maior, eu tive que passar por isto. E se eu fizesse assim, se eu não tivesse feito aquilo, entramos aqui muitas vezes num ciclo vicioso que não ajuda. Portanto, é preciso assumir e aceitar. Mas e é preciso um máximo respeito e ritmo por quem foi abusado ou quem se sentiu abusado. Independentemente da outra pessoa pensar que mas isto não foi nada. Não, mas eu senti esse abuso. Então vamos parar aqui e vamos esclarecer isto. Então, um máximo respeito pela verdade de cada um, pelo ritmo de cada um, pelo ritmo de cada um a fazer este processo. Que eu acredito que todos nós queremos fazer este processo de cura, de renascimento, mas é preciso o máximo respeito pelo ritmo de cada um. E é preciso este espaço de segurança, de compreensão, de confiança, porque reparem, se o abuso é a quebra no estado de confiança, para o restaurar é a mesma coisa que construir uma casa ou construir um jardim. Uma floresta demora muito tempo. Destruí-la é muito fácil. É muito fácil. Estou a lembrar outra vez do caso de Morgai da Mina, uma das últimas obras que eles fizeram lá uns anos atrás. Deitaram embaixo uma árvore que tinha centenas de anos. E aquilo foi 5 minutos. 5 minutos a destruir aquilo que demorou centenas de anos a crescer. E isto acontece nesta questão do abuso e da quebra de confiança. Portanto, presença, escuta, aula 56, aula 51, a escuta ativa, muito acolhimento. Para ir ressignificando, para ir desatando os nós, para a pessoa começar a perceber
que muitas vezes o abuso, como no caso da Domingas Alvim, por isso é que falei dela no início, pode ser até a nossa missão de vida, mas até lá, muita calma, muita serenidade, muita tranquilidade, muito respeito e reverência por quem é vítima e foi abusado. Porque sem dúvida que a vida jamais desiste e isto é um processo de voltar à vida, de nos voltarmos a conectar. E mais uma vez realço, isto tem importância para nós quebrarmos situações de depressão, situações de dependência, situações de falta de felicidade, basicamente, e de falta de liberdade. Portanto, por isso é que este tema é tão fulcral e tão importante. Porque este é o caminho de voltar a conectar, voltar à vida, voltar a materializar os nossos sonhos. Este que faz esta escola. Então, uma pessoa abusada, uma pessoa com pouca autoestima, com pouco amor próprio, não consegue fazer isto de forma plena. Não quer dizer que não faça o seu caminho, está sempre a caminhar, nunca está parados, na verdade, estamos sempre em evolução. Mas este retorno à inocência, retorno à mente principiante, este entusiasmo pela vida, recupera-se quando se recupera a confiança. E a pessoa vítima tem uma quebra de confiança muito, muito grande. Não menosprezar o poder do lamento, do abraço, mas, mais uma vez, a verdade. Dizer lamento sem o sentir, abraçar sem realmente, de forma superficial, não resolve profundamente aquilo que foi ferido. Mas sabemos que começamos com o amor que somos e chegaremos ao amor que. Sempre a fugir a boca para a verdade. Começamos com o amor que temos e chegaremos ao amor que somos. Mas muitas vezes a pessoa está tão no seu centro dramático que não consegue ver mais nada a não ser a ferida. Então aí é estar e ficar, saber suster. E as aulas anteriores vieram muito nisso, desde a atenção plena que estamos nesse caminho, praticamente de saber estar presente e suster. E compreender, não é? Isto todo é um caminho de compreensão, não é? Porque nós sabemos que se tudo reflete um plano maior, a vida é perfeita, também a nossa vontade de a mudar, portanto, o abuso, há uma bênção encoberta no abuso, mas isto já é outro ponto, outro passo, depois de passar por aqueles passinhos todos, esta travessia no deserto que muitas vezes tem que fazer, e realmente perceber que, além da missão pessoal, temos aqui uma missão transpessoal, para além do ego, mas através dele e com ele. Isto é todo um caminho de evolução, tudo bem, mas a pessoa quando está na dor, no sofrimento, não vê nada disto, então é preciso estar lá com ela, saber estar. E então como é que se lida com o outro lado? Como é que se lida com o abusador? Questões, dúvidas, comentários, não hesitem. Estamos aqui a falar de um tema muito forte, mais um. Eu compreendo que não seja fácil de falar, mas estou aqui a abrir a porta, a lançar algumas pistas, porque é um tema fulcral de se falar nos nossos dias, faz parte da nossa história, do nosso legado, e é preciso transformá-lo. E tem muito a ver com a minha visão do mundo. Aprender a libertar-te do sentimento de culpa, pôr limites, confiar em si, materializando os seus anseios mais profundos e sagrados. Reparem, este é um bocadinho o trabalho, concluir deste trabalho de vítima. Nós aprendermos a libertar. Porque o abuso é uma prisão. Lembro-me de alguns pontos da canção da Vanessa também. Libertarmos do sentimento de culpa. Estabelecer limites e fronteiras. A importância de nós nos posicionarmos bem. Isto exige autoconhecimento, um ego bem estruturado e enraizado, autoestima, e aprender de novo a confiar na vida, a confiar em nós. Eu costumo dizer muitas vezes que recuperei a fé no ser humano porque recuperei a fé em mim. E então só assim podemos materializar os nossos sonhos mais profundos, os nossos anseios mais profundos e mais sagrados. Daí a importância de trabalhar este tema nesta escola de materialização de sonhos. Aceitar que o trauma é um facto da vida. O trauma é um facto da vida. Mas, no entanto, não tem de ser uma cadeia perpetuada. Uma das frases também da escola transpessoal.
O trauma é um facto da vida, mas no entanto não tem que ser uma cadeia perpetuada. Lembro-me o José Maria Dora que dizia: a dor é natural, mas o sofrimento já é incompetência ou falta de prática. Percebermos também que muitas vezes nos colocamos, mantemos nessa posição de vítima quando já não o somos, embora possamos ter sido, e sem dúvida toda a gente foi vítima, abusador, salvador, agressor. Eu ponho nesses muito facilmente ainda hoje e pronto, isto até estar aqui na matéria serei vítima, serei abusador provavelmente. Mas é este permanente estado de atenção para permitir esta aprendizagem, esta evolução, para que não estejamos sempre a repetir os mesmos, que nunca são os mesmos, porque é sempre diferente, mas há uns padrões que são similares. Então, ir evoluindo. E temos de consciência, mais uma vez, porque o problema não pode ser resolvido no mesmo estado de consciência, já dizia o Einstein. A vida é perfeita, mas a nossa vontade de mudar também. Então, como é que nós acompanhamos e como é que nós regeneramos o outro lado também, que precisa também de atenção, que é o abusador? E reparem, muitas vezes, integrando estes dois polos, mais uma vez, o lado passivo e o lado ativo do abuso, reparem, no abusador há aqui uma necessidade de se apropriar do outro. Como se ele próprio não fosse suficiente, então precisa de... Está a chamar a atenção, claramente, mas que põe em causa, obviamente, a liberdade do outro. Mas há esta necessidade de se apropriar do outro, ou seja, algo que está em falta. E é preciso essa atenção. E mais uma vez aqui a aula de 55 sobre a sombra, há 2 semanas atrás, é fulcral, porque o abusador normalmente expressa a sua sombra. De alguma forma a sombra expressa-se desta forma. De forma violenta, de forma agressiva. Porque algo na sua história pessoal muitas vezes foi tapado para ser sobrevivido. Lembra aqui a criança interior também, muitas vezes vem daí. E algo que realmente o assusta. Ele está a pessoa que está vulnerável, está com medo, mas a forma de se proteger e de reagir é assim, muitas vezes agredindo. E há este sentimento de não estar completo, porque por isso há a necessidade de se apropriar do outro. E isto é profundo nas nossas relações. Quando nós vamos à procura de algo no outro que nos complete, da alma gêmea, por mais que possam existir almas gêmeas ou similares, enfim, mas esta questão de realmente nós nos complementarmos no outro e não sermos completos e inteiros em nós, primeiro amar-nos a nós para depois realmente podermos amar o outro de outra forma, sem expectativas, enfim, é um trabalho, então mais uma vez o abuso acaba por emergir da sombra do abusador e muitas vezes é inconsciente, é uma ignorância aqui forte, que muitas vezes, então, quando falo, por exemplo, do abuso sexual, há aqui um amor insano, obsessivo, desequilibrado. Voltamos à questão do abuso inconsciente. E então é preciso trazer à luz. E muitas vezes há aqui posições extremadas, ou excessiva amor, excessiva, lá está, a obsessão, ou de alguma forma também a agressão. Não é? Reparem, esta relação amor-ódio entra-se aqui em extremos. E tudo o que é extremado, tudo o que é desequilibrado, costumo dizer muitas vezes, não sou contra nada, mas sou contra o desequilíbrio. Então, seja o que for, o meu trabalho é trazer esse equilíbrio, essa harmonia, essa ecologia integral. E muitas vezes tem muito a ver com falta de amor, por isso é que o amor aqui hoje está muito presente. Eu tenho feito todo um trabalho também de perceber o que é isto, não é? Comecei na primeira aula a falar do amor, acabei na 43ª, quando completei a quarentena de inteligência da alma. Comecei com o amor que tinha, cheguei ao amor que sou e que somos, cada um de nós. Acredito que tem este caminho a fazer de alguma forma, na sua própria história. Portanto, muitas vezes o abusador foi abusado e não lhe, faltou-lhe amor. Faltou-lhe amor, faltou-lhe cuidado, faltou-lhe atenção. Então, chama a atenção agredindo e abusando. E isto é preciso ter noção, porque se nós soubéssemos as histórias secretas dos nossos inimigos, desarmávamos qualquer tipo de hostilidade. Portanto, há aqui algo que está submerso, que está escondido. E há aqui portanto, é todo um trabalho de autoestima e de autoconhecimento e de expansão de consciência do próprio abusador que há aqui a fazer. Portanto, mais uma vez, é terapia, é fazer terapia e acompanhamento.
Porque muitas vezes o abusador quer dar algo, mas não sabe o que é. Quer dar amor, mas é amor à sua maneira, como ele o conheceu. E muitas vezes conheceu o amor através do abuso. Isto é paradoxal, não faz sentido, mas de alguma forma, em termos sexuais, então muitas vezes confunde-se o sexo com o amor. Relembrar o número 47 sobre a sexualidade sagrada, que também foi bastante interessante, bastante poderosa também. E este respeito próprio pelo seu caminho também, e esta assunção de que esta compreensão que realmente muito do nosso comportamento abusivo vem da nossa história e de não conhecer o verdadeiro amor, digamos assim. Por isso é que este trabalho de conhecer o que é isto do amor e praticá-lo é profundamente sanador em nós e para os outros e para o mundo. Não é? E realço aqui uma frase do estudo que fiz sobre este tema esta semana, que dizia, algum abusador dizia que agora amo-me, não tenho medo de dizer o que penso. Reparem, muitas vezes é esta questão da autoaceitação outra vez. E aceitar a nossa história de abusador e de agressor é desafiante. É desafiante. Reparem que andamos sempre aqui entre o medo e o amor, entre as bestas que temos a capacidade de ser, eu falo por mim também, e os deuses também. Reparem, isto é uma percepção importante que está em nós, esta capacidade de ser a maior besta à face da Terra, o maior assassino e o maior agressor à face da Terra, o maior monstro, à nossa própria escala, cada um de nós, e a capacidade divina que temos. Portanto, é este o caminho. É este o caminho. Estamos aqui no meio. E qual é a direção que nós queremos seguir? Não é? Que temos a consciência da capacidade de seguir. E então a história está cada vez mais cheia de vítimas que foram realmente curadas, de abusadores que foram realmente curados, e há cada vez mais essa capacidade de consciência. Então há confiança quando isto cada vez mais acontece, apesar de mais uma vez, se calhar o abuso ainda é a regra, mas o trabalho está a ser feito e só podemos ter confiança realmente nesse trabalho de acolhimento e de iluminação, no fundo, de desenvolvimento, que é o que faz a educação, que é o que faz esta escola também. Questões, dúvidas, comentários? Estamos aqui com 1 hora. Eu estou a trabalhar também para ser cada vez mais claro, mais sucinto, mais assertivo. E acho que está na hora da história de sabedoria da alma do mundo sobre o abuso de poder que vos trazia hoje até aqui. Abuso de poder. Como Vivekananda perdeu a sua chave. No ashram de Ramakrishna, em Calcutá, existiam muitos discípulos e Vivekananda era um dos mais brilhantes. Havia um homem muito simples, que também era discípulo. O seu nome era Kalu, um homem pobre. Era tão fiel, religioso e emotivo que tinha no seu quarto centenas de estátuas de diferentes deuses. De manhã cedo tomava banho no rio Ganges e de seguida começava a adoração a estes deuses. E claro, cada um tinha que ser adorado de igual forma. Caso contrário, algum deles poderia sentir-se ofendido. Assim todo o dia de Kalu era perdido e toda a gente se ria dele. O que estás a fazer? Só um deus é suficiente. Vivekananda era o mais acérrimo a gozar com Kalu. Dizia: tu és simplesmente estúpido. São só pedras e estás a desperdiçar a tua vida. Um dia, Ramakrishna deu a Vivekananda um certo método de desenvolvimento de consciência para praticar. Vai para o teu quarto, fecha a porta e pratica. Quando Vivekananda atingiu um certo estágio, sentiu-se tão cheio de poder que uma ideia lhe veio à cabeça. Se eu disser neste momento mentalmente a Kalu, pega nos teus deuses todos e atira-os para o Ganges, ele fala-lá. E assim fez. No seu quarto disse mentalmente:
Calu, junta todos os teus deuses e atira-os para o Ganges. Calu juntou todos os seus deuses num grande saco, e quando arrastava o saco pelos degraus abaixo, Ramakrishna correu atrás dele e perguntou-lhe: "O que é que estás a fazer?" Calu respondeu: "De repente ouvi uma voz. Deve ter vindo do próprio Deus, porque não havia ninguém no quarto. Essa voz dizia: Calu, junta todos os teus deuses e atira-os para o Ganges." Era tão convincente que não pude duvidar dela. Ramakrishna disse: "Anda, traz os teus deuses de volta. Eu vou mostrar-lhe de onde veio a voz." Bateu à porta de Vivekananda. Este saiu e Ramakrishna mostrou-se muito zangado. Disse-lhe: "Vivekananda, nunca esperei isto de ti. Disse-te para seres consciente, não para destruires a vida de um pobre homem. Ele tem um coração tão simples, tão dedicado, é um homem tão belo. Como pudeste portar-te desta forma? A partir de agora, nunca mais voltarás a ter tal poder." O abuso de poder. Mais uma vez, o sentimento e interpretação fica para cada um de nós. O que ressoa, o que faz mais ressoar em ti esta história. Consta que Vivekananda morreu sem alcançar a iluminação, apesar de se ter tornado o sucessor de Ramakrishna, porque era um grande orador. Tinha um certo carisma e influenciava as pessoas. Ele próprio morreu como um pobre homem, não sabendo nada. E a razão foi ter perturbado um homem de coração simples, porque, ao receber um pouco de poder, usou imediatamente, não para benefício de alguém, mas para prejudicar alguém. Abuso de poder. Diz o Osho, o único antídoto para o abuso de poderes psíquicos, neste caso, eu acrescentaria para o abuso, é o amor. Caso contrário, todo o poder corrompe. Pode ser riqueza, pode ser prestígio, pode ser política, ou pode ser psíquico, pode ser físico. Não faz diferença. Sempre que o leitor se sente poderoso, se não tiver o amor como antídoto, o seu poder tornar-se-á uma calamidade para os outros, uma maldição. Porque o poder cega os olhos. O amor abre os olhos. O amor limpa os olhos. E a sua percepção torna-se clara. Aula número 43. O amor. A partir do momento em que terminei a quarentena de inteligência da alma também nestas aulas, normalmente, penso eu, as aulas têm tido mais do que uma carta. As que tiveram. E hoje escolhi mais um grupo de cartas que saíram das últimas aulas, mas que de alguma forma se consubstanciam nesta. E vou passá-las de seguida nesta fase final desta partilha de hoje. Reparem, começamos com o amor que temos. Seja que montante for, há sempre um bocadinho, nem que seja para dar o próximo passo, rumo ao melhor de nós, ao melhor deste mundo. E começando a libertar-nos do sofrimento. Começa com o amor, muita atenção ao caminho, resumindo a aula de hoje também,
Atenção, atenção, atenção. Verdade. Vamos em direção à verdade. Àquilo que nos aconteceu, àquilo que realmente sentimos. Onde é que queremos chegar? Porque a verdade está no descobrir, não no descoberto. É uma descoberta, é uma aventura. Restaurando a confiança no caminho, a confiança na vida, a confiança em nós, nos outros e no mundo. Relembrando que o momento mais escuro da noite ocorre um instante antes de amanhecer, que Deus escreve direito por linhas tortas e permitindo abrir-nos ao milagre. Quem não acredita em milagres não é realista. Com confiança para chegar ao perdão. Se pudéssemos ler a história secreta dos nossos inimigos, dos nossos agressores ou abusadores, encontraríamos na vida de cada um suficientes tristezas e sofrimentos para desarmar qualquer sociedade. E confiar que a vida é perfeita, mas também é perfeita a nossa vontade de a mudar. Com amor. E é onde chegamos. Partimos daqui, chegamos aqui, com muita atenção, com verdade, confiança e o lamento profundo do perdão. Por nós, pelos outros e pelo mundo. Amar um ser humano é ajudá-lo a ser livre. É isto o essencial. Faz esta escola. Evolução de consciência. Porque o caminho para curar o abuso nas duas partes é um caminho profundamente amoroso. Para connosco, em primeiro lugar, com os outros, com a vida, com o mundo. A profunda reverência ao mistério da vida. Convido-vos a integrar, nesta fase final, vamos integrar. Vamos partilhar os próximos passos e o que aí vem. Entusiasmado com o que aí vem. Até já, até já. Integrar, incorporar a aula de hoje para que se traduza na qualidade da vivência do nosso dia a dia, aqui e agora.
como trazer leveza para o abuso, como trazer leveza e consciência para os assuntos mais graves que alguma vez podemos enfrentar, mais profundos, mais dolorosos, como ainda assim poder fazer o caminho com consciência, com qualidade de presença. Foi isso que vimos hoje. Fomos à raiz da palavra, percebemos o que é, vimos os dois lados, a vítima e o abusador, e como caminhar para a integração de mais estes opostos, de mais este paradoxo da vida. Como continuar este processo de aprendizagem, em que, como dizia Gandhi, odiando o pecado, não o pecador. Reconhecendo como parte de nós. Também diz a sabedoria africana, na expressão Ubuntu: se magoamos o outro, estamos a magoar-nos a nós, porque fazemos parte de um todo. Embora cada um de nós, com a nossa missão única e preciosa, com o nosso única e preciosa história de abuso, história de vítima, história de abusador. Percebendo que somos todos inocentes e que ninguém é inocente. Pelo menos a partir de certo ponto, a partir de certa idade, enfim, está a idade legal dos 18, não é? Somos responsáveis por aquilo que fazemos, aquilo que sentimos, principalmente aquilo que fazemos, não é? Porque tem outro poder, não é? As palavras são decisivas, mas as ações também, no fundo, dizer algo também é uma ação, não é? Enfim, mais uma vez realçar que este espectro do abuso tem tantas subtilezas, um espectro tão elevado, tão grande, que mais uma vez é preciso respeitar e acolher e sentir a verdade de cada um neste campo, a verdade de cada um, e saber comunicar. Mais uma vez há aqui um processo cirúrgico, subtil mas poderoso, de encontrar ali o ponto. Enfim, é isto por hoje. Muito grato pela vossa presença. Foi uma honra. Saio daqui novo mais sanado também. E mais um passo, mais um nível. Convido-vos a rever isto as vezes que forem necessárias, a passar por este processo de consciência do abuso que sentimos, da vítima que fomos, do agressor que somos ou podemos ser. E então este caminhar com cada vez mais atenção e presença é um treino, uma aprendizagem que não acaba enquanto aqui estamos. Pelo menos essa é cada vez mais a minha experiência. E o caminho continua. Temos aí a sessão 106, dia 19 de junho. Convido-vos, estamos a regressar e a preparar as coisas na base da escola, também para fazer acompanhamento individual na escola, não só acompanhamento de grupo, a preparar as coisas para as pessoas poderem ficar, fazerem dias de formação também lá. Vai ser muito interessante estes novos tempos, estou bastante entusiasmado, porque ao longo deste ano fiz muito acompanhamento individual online, e resulta, é uma questão energética, sem dúvida, mas a presença e também aquele espaço que é a base da escola, cada vez mais estamos aí a entrar no verão zen de 2021. É o meu jardim de sonho, tem a minha história, tem outro poder, e convido-vos então dia 19. Até ao fim do mês há promoção, para quem se inscrever até ao fim do mês. Mas quem está a ver este direto mantém o preço, penso que foi o que disse a semana passada, são 30€. Para quem nunca esteve, depois há preços diferenciados para quem está nos diversos níveis desta escola, e para quem pelo menos já foi uma das 105 sessões anteriores, tem esse preço vitalício, vamos ver, até nos 25€. Portanto,
arranja um incentivo para que se partilhem e uma grande motivação de partilhar aquele espaço também com o mundo e este espaço cada vez mais com o mundo, em que possamos realmente criar cada vez mais estes espaços seguros em que a pessoa possa realmente nascer para aquilo que vem nascer em cada dia, estabelecer as suas prioridades diárias, sentir a magia, a alquimia desta transformação, do abuso, neste caso, em consciência, em amor, do medo ao amor, esta evolução de paradigma que estamos, que faz pessoa a pessoa, grupo a grupo e começa, não se esqueçam, dentro de cada um de vós, dentro de cada um de nós. Sentindo esta magia todos os dias, aprendendo, mantemos ao serviço ao mistério da vida e sabendo desfrutar, porque estamos aqui para desfrutar, não estamos aqui para sofrer, no essencial, e é esta evolução também que estamos a fazer. E isso, e saber fechar o ciclo também, descansar e agradecer. Agradecer. O caminho para o equilíbrio continua, sabendo muito bem estabelecer os limites e as fronteiras e sentir. O amor que somos, o essencial. Até já. Santo descanso. Boa noite. Tantos suspiros gritados, tantos sorrisos calados. Oh, tantos suspiros gritados, tantos sorrisos calados. Neste descanso incerto, um olho fechado, outro aberto. Neste descanso incerto, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nem é veneno, nem é cura, é prisão. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Neste descanso incerto, a prisão a céu aberto. Oh, neste descanso incerto.